como tudo que a gente vai tratar do Oscar aqui, Yuri e Ludmila, tem sempre muita emoção carregada. E claro, né, ele aos 68 anos, né, os 70 são os novos 50, né? Ou seja, ele certamente teria muita contribuição. E eu estava, enfim, relembrando as coisas dele, me lembrei que ele ficava um pouco incomodado com a história de ser chamado de mão santa. Porque ele dizia isso parece carregar um pouco certa divindade, uma coisa meio que fora de controle, né? Agora a gente ouvindo as histórias, isso, né, que usa a medalha, é obstinação, né? Eu estava ouvindo o Xuxa, o nadador, o Fernando Scherer aqui com vocês, dizendo ele não parava, se ele errava, ele continuava, zerava a contagem de novo. Então, obstinação. E certamente um reconhecimento de dizer, se eu não tenho talento, eu tenho que ter todas as outras armas, porque o talento ocupa muito espaço na vida do atleta, né, Ludmila? Para chegar mais perto de uma perfeição, já que você não tem tanto talento, existe só um jeito de fazer, que é com foco e treino, e acho que isso é o que a gente mais vai lembrar dele. E isso é o que ele tanto cobrava até dessas outras gerações. Me lembro muito do meu último encontro com ele, em que ele falava, não me conformo de ter só um brasileiro jogando na NBA atualmente. Né? Ainda era o Gui Santos, como é atualmente, ala do Golden State Warriors. E ele falava, tem que querer vencer, tem que estar pronto para vencer, tem que querer muito aquilo, tem que querer defender a seleção brasileira. Então, isso acho que o Oscar tem para além só das quadras, né? Esse foco, essa vontade que ele tinha e que bem o Medalha destacou para a gente. Yuri, essa obstinação, será que a gente tem mais dificuldade de enxergar nas novas gerações? Tem um outro perfil, assim, não vamos tratar como um defeito, vamos tratar como uma mudança de perfil. Novos tempos, exatamente. Novos tempos. Talvez Oscar ficasse indignado com a falta, porque essa era a grande referência, o grande valor que ele, certamente, durante a sua vida, quis passar para quem teve a oportunidade e o privilégio de conviver com ele na quadra, né? No esporte. Yuri, você que conhece e acompanha muito esporte, apesar de ser um analista de política, um âncora de política... Quebra um galho aqui, não, né? Podia dividir com a Ludmila aqui para falar de esporte. Você consegue identificar um outro perfil que não é essa obstinação nessa nova geração de esportistas? Então, o que eu estava ouvindo o Medalha falando, que me chamou a atenção, bem o que você colocou, né, Thaís? O quanto, assim, o talento por si só vai fazer um atleta se destacar, mas talvez não... Mas sozinho não se sustenta. Não se sustenta no longo prazo. E talvez, né, o nosso esporte maior, que é o futebol, a gente esteja vivendo justamente toda essa crise por falta de jogadores talentosos, mas comprometidos, engajados e disciplinados, como a gente está ouvindo todos os relatos em relação ao Oscar. Né? É como você disse, né? Dizer que o Oscar não tinha talento soa até esquisito. Esquisito, mas no fundo é isso. Quer dizer, se ele não fosse tão obstinado, ele seria mais um grande jogador. Sendo obstinado como foi e dedicado, comprometido e com foco em fazer o que fez, em jogar como jogou, aí ele se tornou... Torna-se a referência que ele foi. Esse gigantismo que ele construiu, essa referência que extrapola, né, o nosso basquete nacional, que não é o grande basquete do mundo, se pensar, né, na liga, por óbvio, NBA, mas o que eram os países... do leste europeu, desde a época da União Soviética, ainda com Rússia, todos aqueles países do leste europeu, mesmo o basquete da Europa Ocidental, que foi ganhando mais espaço, né, com Espanha, com França, entre outros times, a própria Itália, etc. Então, quer dizer, talvez esse exemplo de um Oscar, de uma época que não tinha os mesmos estímulos, todo esse oba-oba que há em torno, por exemplo, do futebol, né? Mas mesmo na NBA a gente vê que há muitos jogadores talentosos e os que mais se destacam são aqueles que são mais comprometidos, aqueles que vão até o fim. Se pensar um LeBron James hoje, ele só está jogando até hoje. Quantos anos que ele está? 40 e alguma coisa? 41, 42, 43, jogando com o filho dele, né? Podendo ser companheiro de time do próprio como o Oscar filho. jogou com o filho, né? 41 anos. Como o Oscar jogou com o próprio filho no Flamengo, exato, né?